Bom dia, pessoal. Fazer a correção agora do exercício que eu passei essa semana, tá? Tá aqui, vamos acompanhar aqui pelo vídeo mesmo a atividade, tá? Porque fica melhor. Olha só. Na primeira questão diz o seguinte, acompanha aí. Determine a área de cada quadrado. Então, os quadrados são essas figuras aqui, que está aqui representada, e a medida do lado, aqui nesse primeiro quadrado é raiz de 3, aqui é raiz de 11 e aqui é raiz de 17. Então, é para determinar a área desses quadrados, certo? Lembrem, gente, para me determinar a área de quadrado, eu não só preciso fazer lado vezes lado, né? Ou lado ao quadrado. Então, olha só. Nessa primeira aí, letra A, eu vou ter que o lado do quadrado mede raiz de 3, ou seja, L é raiz de 3. Se L é raiz de 3, o lado do quadrado é raiz de 3. Se eu quero determinar sua área, vai ser L vezes L ou L ao quadrado, né? Então, nesse caso, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Só isso, ó. Aí eu multiplicando aqui raiz de 3 vezes raiz de 3, lembra, gente, que quando eu multiplico raízes, se o índice da raiz é igual, né, raiz quadrada e raiz quadrada, eu só preciso multiplicar os de dentro. Então 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz de 9, né? Se eu tirar a raiz quadrada de 9, eu acho 3. Ou seja, a área desse quadrado, dessa primeira ali, é 3, beleza? Aí depende, gente, olha, aqui é 3 o quê? É 3 centímetros? É 3 metros? É o quê? Qual a unidade de medida para determinar esse comprimento? Olha só, lá na própria questão diz que as medidas são dadas em centímetros. Então, se é em centímetro, então posso dizer que a área é 3 centímetros quadrados. Então, tá aqui a resposta da letra A, certo? Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos um quadrado onde o lado do quadrado mede raiz de 11. Tá aqui, ó. Raiz de 11. Então, se eu vou determinar a área, vai ser o quê? Área é a mesma coisa que raiz de 11 vezes raiz de 11, né? Ou poderia colocar raiz de 11 ao quadrado, porque é a mesma coisa que ela ao quadrado. Se eu multiplicar 11 vezes 11, eu vou ter 121, não é? Então, vou ficar com raiz quadrada de 121. E se eu tirar a raiz quadrada de 121, vai dar 11, ou seja, 11 centímetros quadrados. Tá aqui a resposta da letra B, beleza? Letra C. Na letra C, nesse quadrado, o lado do quadrado mede raiz de 17. Raiz de 17. Então, vai ficar o seguinte, o lado é raiz de 17, né? Logo, se eu vou determinar a sua área, vai ser raiz de 17 vezes raiz de 17. Se eu multiplicar 17 vezes 17, eu vou ter... Então, olha só, se eu multiplicar aí, vai dar 289. Logo, se eu tirar a raiz quadrada de 289, eu vou ter 17. Ou seja, 17 centímetros quadrados, tá? Gente, aqui eu não precisaria nem multiplicar, por exemplo, 3 vezes 3 dá 9. Aí, quando eu tirar a raiz dá 3... Gente, se eu tenho multiplicação de raízes iguais, eu poderia simplesmente cortar essas raízes, né? Corta a raiz e o resultado só é 11. Corta a raiz e o resultado só é 17. Corta a raiz e o resultado só é 3. Tá? Então, vamos lá para a próxima questão. A segunda questão... Deixa eu botar aqui. A segunda questão diz o seguinte, ó. Determinar a medida do lado de cada quadrado. Então, gente, olha aqui dentro está dando a medida da área do quadrado. Está lá 81 metros quadrados, 2,56 metros quadrados, 1,69 metros quadrados. Então já está dando a área do quadrado e quer que você determine o lado do quadrado, certo? Então como é que a gente pode fazer isso? Olha só, na letra A. Está dizendo que a área é 81 metros quadrados, certo? Lembre que para me determinar a área de quadrado, é só fazer L vezes L, ou a mesma coisa que L ao quadrado. Gente, eu só preciso substituir aqui quem é a área, né? 81, então eu vou ficar com 81 é igual a L ao quadrado, tá? Eu vou considerar que isso aqui é primeiro membro e isso aqui é segundo membro, então eu vou ficar com L quadrado é igual a 81.
certo? Pega esse quadrado aqui, passa em forma de raiz, então vou ter que ela é igual a raiz quadrada de 81. Se eu tirar a raiz quadrada de 81, eu vou achar 9, né? Ou seja, o lado mede 9 metros. Tá aqui a resposta, certo? Lembre que a área é dada em metros quadrados, só que o lado é só metro, tá? Tá aí a resposta da letra A. Letra B. Na letra B, eu tenho um quadrado onde a área mede 2,56 metros quadrados, tá? Então a área dessa segunda aí, dessa letra B, é 2,56 metros quadrados, tá aqui. Bota logo da letra C aqui, tá, gente? Aqui é 1,69 metros quadrados, certo? Tá lá. Então quer saber o lado desses quadrados? Mesma coisa eu vou fazer. Olha aqui a área. A área aqui é 2,56 igual a L ao quadrado, certo? Então eu vou ficar com L quadrado é igual a 2,56. Se eu pegar esse quadrado e passar em forma de raiz, eu vou ter raiz quadrada de 256. Então só preciso achar agora quanto é a raiz quadrada disso, tá? Então tirando a raiz quadrada aí de 2,56, eu vou ter que a resposta é 1,6. Ou seja, 1,6 metros. Então tá aí a resposta da letra B. O lado do quadrado mede 1,6 metros. E na letra C eu vou fazer da mesma forma, tá? Então vai ficar o seguinte, eu já vou botar o L no primeiro membro, então vai ficar L ao quadrado é igual a 1,69. Então vai ficar L é igual a raiz quadrada de 1,69. E se eu tirar a raiz quadrada de 1,69 vai dar 1,3. 1,3 metros. Então tá aí a resposta da letra C, beleza? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte, ó, determine a área de cada retângulo, medidas dadas em centímetros, tá? Então olha só, nesse primeiro retângulo aqui da letra A, olha que o comprimento, a base desse retângulo mede raiz quadrada de 98. E o lado aqui que é a altura mede raiz de 2, certo? Então eu vou colocar aqui as informações, ó. Eu tenho que a base mede raiz de 98, tá? E a altura mede raiz de 2, certo? Gente, para não estar pegando o celular toda hora, eu vou botar aqui a letra B já, ó. Na letra B, eu tenho que a base desse retângulo aqui, eu posso chamar de raiz de 3, né? Então B é raiz de 3. E a altura, olha que é raiz quadrada de 108. Beleza? Então tá aqui as informações dessa letra B. E na letra C, já vou colocar aqui também. Na letra C, as informações que eu tenho é o seguinte, ó. Olha que a base desse retângulo aqui mede raiz quadrada de 220. Então a base é raiz quadrada de 220. E a altura é raiz quadrada de 2,2. Tá aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Calculando a área desse primeiro retângulo aqui. Olha que a base vale isso e a altura vale isso aqui. Então, gente, lembre que a área de retângulo é só fazer base vezes altura, não é? Só isso. Então, se eu substituir base vale raiz de 98, vezes a altura vale raiz de 2. Então, aqui eu só preciso multiplicar. Quanto é 98 vezes 2? Vai dar 196, então fica raiz quadrada de 196, beleza? E para mim achar a área, agora eu só preciso tirar. Quanto é a raiz quadrada de 196? Deixa eu calcular aqui. Então, se eu tirar a raiz quadrada de 196, gente, eu estou fazendo os cálculos aqui na folhinha, tá? Já vou botando a resposta. Então, a raiz quadrada de 196 vai ser 14, tá? Então, fica 14 centímetros quadrados. Então, tá aqui a área do retângulo, beleza? Na letra B. Na letra B, a base vale raiz de 3, certo? Então, fica raiz de 3 vezes a altura, que é raiz quadrada de 108. Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 108. Se eu multiplicar 3 vezes 108, eu vou ter como resposta 324. Então, fica raiz quadrada de 324. Só multipliquei os de dentro, tá? E se eu tirar a raiz quadrada de 324, vai dar 18.
ou seja, 18 centímetros quadrados. Tá aqui a área do segundo retângulo, beleza? Na letra C, eu vou tentar falar um pouco rápido, tá, gente? Porque é muita questão, senão demora muito. Aqui, se eu fizer a área também, vai ser raiz quadrada de 220 vezes raiz quadrada de 2,2, certo? Base vezes altura. Se eu multiplicar 220 vezes 2,2, eu vou achar como resposta 484, tá? E se eu tirar a raiz quadrada de 484, eu vou ter como resposta 22. Então, raiz quadrada de 484 dá 22, ou seja, fica 22 centímetros quadrados. Tá aqui a resposta, certo? Beleza, vamos para a quarta questão. Quarta questão diz assim, ó, determine a área de cada triângulo. Medidas dadas em centímetros. Então, nesse primeiro triângulo aqui, ó, observa que a base do triângulo, que é esse lado de baixo, mede raiz de 27. E a altura desse triângulo aqui mede raiz de 3, tá? Base raiz de 27 e altura raiz de 3. E nesse outro triângulo aqui, ó, olha que a base é raiz de 12 e a altura é raiz de 3, tá? Então, eu já vou botar as informações ali já para ir calculando. Olha que nesse primeiro triângulo a base mede raiz de 27 e a altura raiz de 3, tá? Então tá aqui, base raiz de 27 e a altura raiz de 3. E na letra B, olha aqui, a base mede raiz de 12 e a altura mede raiz de 3. Beleza? Então as informações estão ali. Observe que são triângulos, tá, gente? Isso aqui é um triângulo retângulo, esse daqui. E esse aqui é um triângulo qualquer, um triângulo, sei lá, acutângulo, né? Ou escaleno, né? Que tem todas as medidas diferentes, a medida dos lados diferentes. Então, beleza, vamos calcular a área aqui. Nesse primeiro aqui, lembre que para me calcular a área de triângulo, eu só preciso fazer base vezes altura e dividir para 2, não é? Só preciso fazer isso aqui. Então, vou utilizar nas duas alternativas aqui. Então, vai lá, substituindo, eu vou ter que a base mede raiz de 27 vezes a altura, que é raiz de 3. E isso aqui divide para 2. Beleza? Então, vai ficar a área é igual a raiz de 27 vezes raiz de 3. Eu multiplicar as de cima primeiro, né? Essas raízes. Então, vai ficar 27 vezes 3. 27 vezes 3, se não me engano, dá 81. Tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho. 27 vezes 3. Então, vai 1, vai subir 2, 3, 6, 8. Então, vai dar 81, fica a raiz quadrada de 81 sobre 2. Beleza? Se eu tirar a raiz quadrada de 81, vai dar 9. Deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar 9. Então, fica 9 dividido para 2. E se eu divido 9 para 2, eu acho como resposta 4,5. Ou seja, 4,5 centímetros quadrados. Tá aqui a resposta. Beleza? Então, a área do primeiro triângulo é 4,5 centímetros quadrados. Ou eu deixo aqui 9,5, né? Se não quiser dividir. Certo? Vamos para a letra B. Olha que na letra B eu vou ter que a área vai ser base é 12, raiz de 12, desculpa, raiz de 12, vezes a altura, que é raiz de 3, e isso eu divido para 2. Tá? Então, eu vou ter que a área vai ser 12 vezes 3 vai dar 36, então fica a raiz de 36 sobre 2. Se eu tirar a raiz quadrada de 36 é 6, então fica 6 sobre 2. E se eu dividir 6 para 2 dá 3 centímetros quadrados. Então tá aí a área desses dois triângulos, beleza? Vamos para a quinta questão. Olha, na quinta questão diz assim, gente, olha. Determine a área de cada paralelogramo, medidas dadas em centímetros. Então, nesse primeiro paralelogramo aqui, ó, observa que a base do paralelogramo é raiz quadrada de 40,5. E a altura desse paralelogramo aqui, ó, é raiz de 8, tá? Então, botando as informações aqui, eu tenho que a base vai ser raiz quadrada de 40,5 e a altura vai ser raiz quadrada de 8, beleza? E na letra B eu vou ter a base aqui vale raiz de 45 e a altura mede raiz de 5. Olha que a altura é essa medidazinha aqui, beleza? Então tá aqui as informações. Lembre que isso aqui é paralelogramo, tá, gente? Lembre que para mim calcular a área de paralelogramo, eu só preciso fazer isso aqui, ó, base vezes altura. Só, base vezes altura.
Então, substituindo aí, eu vou ter base é raiz quadrada de 40,5 vezes a altura, que é raiz de 8. Então, vai ficar essa multiplicação aqui, tá? E nessa outra vai ficar a área igual a raiz quadrada de 45 vezes a altura, que é raiz de 5. Certo? Então, só preciso multiplicar aqui, tá, gente? Então, vou multiplicar aqui rapidinho. Então, multiplicando aqui 40,5 vezes 8, eu vou achar 324, certo? 324. E se eu tirar a raiz quadrada de 324, é 18. Ou seja, 18 centímetros quadrados. Então, tá aí a resposta dessa letra A, tá? Então, beleza. Vamos para a letra B. Olha que na letra B ficou raiz quadrada de 45 vezes raiz quadrada de 5. Então, vou multiplicar 45 vezes 5, certo? E se eu multiplicar aí 45 vezes 5, eu vou ter 225. E se eu tirar a raiz quadrada de 225, vai ser 15 centímetros quadrados. Então, tá aqui a resposta, certo? É isso. Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá, sexta questão, gente. Tá pedindo assim, ó, determina a área de cada losango, certo? Dada as medidas em centímetros. Então, olha aqui nesse primeiro losango aqui, ó, esse maiorzão aqui na letra A, já tá dando as informações aqui, ó. Diagonal maior mede raiz de 24 e diagonal menor mede raiz de 6, tá? Raiz de 24 diagonal maior e a diagonal menor é raiz de 6. Já vou pegar as informações da segunda, tá? Da letra B. Na letra B eu tenho que a diagonal maior mede raiz de 32 e diagonal menor mede raiz de 8, certo? Tá dando aqui na questão. Então só pede para determinar a área desses dois losangos, certo? Então vamos lá. Para me determinar a área de losango, lembre que eu só preciso fazer diagonal maior vezes diagonal menor, isso divide para 2, não é? Só precisa fazer isso aqui, beleza? Então vamos lá. Olha que a diagonal maior é raiz de 24, então vai ficar raiz quadrada de 24 vezes diagonal menor, que é raiz de 6, isso aqui divide para 2, certo? Aí eu vou multiplicar agora 24 vezes 6, né? Multiplicar raiz de 24 vezes a raiz de 6. E se eu multiplicar aí, vai dar raiz quadrada de 144. Então, vai ficar raiz quadrada de 144 sobre 2, certo? Então, aqui, se eu tirar a raiz quadrada de 144, eu vou ter 12 como resposta. Então, fica 12 dividido para 2. E se eu dividir 12 para 2, dá 6. Ou seja, 6 centímetros quadrados. Então, tá aí a área desse primeiro losango da letra A. Na letra B, diagonal maior vale raiz de 32, né? Lembra que a diagonal maior vezes diagonal menor. Então, vai ficar raiz de 32 vezes raiz de 8. Isso aqui dividido para 2. Então, eu vou ter que multiplicar aí 32 vezes 8. E se eu multiplicar, eu vou ter como resposta 256. Então, fica 256 dividido para 2, certo? Se eu tirar a raiz quadrada de 256, vai dar 16. Então, é 16 dividido para 2. E se eu dividir 16 para 2, eu tenho como resposta 8 centímetros quadrados. Então, tá aí a resposta, certo? Dessa sexta questão, letra A e letra B. Vamos para a próxima. Próxima questão aí, a sétima questão, gente. Está dizendo o seguinte, ó. Determinar a área de cada trapézio, certo? Medidas dadas em centímetros. Beleza. Observa que nesse primeiro trapézio aqui, olha que a base maior é a de cima, tá? Ó. Base maior é 7 raiz de 3. A base menor é essa de baixo aqui, que é 4 raiz de 3. E a altura aqui, ó, é raiz de 12, certo? Então, as informações que eu tenho aqui é que base maior vale 7 raiz de 3, base menor 4 raiz de 3 e altura raiz de 12. Vou colocar as informações aqui no papel, que aí fica melhor para mim, tá? Então, botar aqui, ó, letra A, base maior, chamada de B maiúsculo, tá? Vai ser 7 raiz de 3, base menor
B minúsculo vai ser 4 raiz de 3. E a altura vale raiz de 12. Então tá aqui as informações desse primeiro trapézio, beleza? Eu vou colocar já as informações do segundo trapézio aqui embaixo, tá, gente? Para ficar melhor para mim. Então vai lá, letra B. Na letra B, olha que eu tenho esse trapézio aqui. A base maior agora fica embaixo, ó. A base maior vale 5 raiz de 8. Então botar aqui, ó, B maiúsculo é 5 raiz de 8. A base menor vale a raiz de 8 em cima, tá? E a altura mede, se vocês observar aqui dentro, ó, a altura mede raiz quadrada de 24,5. Raiz quadrada de 24,5. Então tá aqui as informações desse segundo trapézio, certo? Colocando as informações do terceiro, letra C. Olha que na letra C aqui eu tenho esse trapézio aqui. Base maior aqui embaixo, 9 raiz de 13. Então botar aqui, ó, B maiúsculo. Vai ser 9 raiz de 13. Base menor, aqui em cima é 2 raiz de 13, tá? 2 raiz de 13. E a altura mede raiz quadrada de 52. Então tá aqui todas as informações que eu tenho na questão, tá? Então vamos só calcular agora. Então se eu calcular aqui na letra A, olha aqui. Para mim calcular a área de trapézio, gente, lembra qual é a formulazinha? A área vai ser igual a base maior mais base menor, tá? Vezes a altura, isso tudo dividido para 2. Lembra que a formulazinha é essa, base maior mais base menor vezes a altura dividido para 2, certo? Então, substituindo os valores, eu tenho o seguinte, ó. Base maior é quanto? 7 raiz de 3, então vai ficar 7 raiz de 3 mais... Quem é a base menor? Base menor aqui vale 4 raiz de 3, então 4 raiz de 3. Isso vezes a altura, tá? Observe que a altura aqui é raiz de 12. Isso tudo aqui dividido para 2. Então, vou ficar com essa continha aqui, ó. Parece ser muito complicada, mas não se assustem, tá? Que é bem simplesinho, olha só. Aqui eu tenho 7 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 dá quanto? Aí, gente, se aqui as raízes são iguais, eu posso juntar simplesmente essas raízes. É como se eu tivesse o seguinte, ó, 7, sei lá, 7 laranjas, porque imagine que a raiz de 3 representa a laranja. Então, eu tenho 7 laranjas mais 4 laranjas, vai dar o quê? 11 laranjas. Então, se eu tenho 7 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, isso aqui é a mesma coisa que 11, né, raiz de 3. Certo? Só preciso somar os de fora aqui, ó. 7 com 4, 11, repete a raiz de 3. Então, vai ficar isso aqui vezes a raiz de 12, que é a altura, isso dividido para 2, certo? Vou colocar aqui para o lado. Então, vou ter que a área vai ser o seguinte. Vou ter que multiplicar 11 raiz de 3 vezes raiz de 12, certo? Para depois dividir. Então, se eu multiplicar aqui, vai ficar o seguinte, ó. Olha, assim, eu preferia pegar essa raiz aqui, raiz de 12, e simplificar ela. Ficaria melhor para nós. Simplificar essa raiz de 12. E, gente, lembra como é que eu simplifico uma raiz? Porque se eu simplificar aqui, gente, vai facilitar a nossa vida. Se liga só. Ou se não quiser simplificar, tá? Se não quiser simplificar, calcula do jeito que tá. Eu vou fazer das duas formas, tá? Vou simplificar primeiro e depois vou multiplicando normalmente do jeito que tá ali. Se eu simplificar, vai ficar o seguinte. Lembra que para eu simplificar uma raiz, eu pego o 12 que está dentro da raiz e fatora. Simplifica por 2 que dá 6, por 2 que dá 3 e por 3 que dá 1. Então, eu posso pegar o 12 e escrever como se fosse 2 vezes 2, que é dar 2 ao quadrado, né? Vezes 3. Por que eu posso fazer isso, gente? Porque lembre que quando eu pego um número e fatoro, esses fatores primos que eu acho aqui, se eu multiplicar eles, volta para o que era, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Né? Dá 12. Então, volta para o que era. Então, só estou pegando esse 12 quando eu fatoro e escrever ele como multiplicação. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. E se eu jogar aqui dentro da raiz, vai ficar assim, ó. 11 raiz de 3 vezes... Aí, aqui substituindo, vai ficar... Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Vou colocar aqui do lado, ó.
Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Aí lembre que esse 2 ao quadrado aqui eu posso simplificar o expoente com o índice da raiz. E esse 2 sai da raiz, tá? É como se fosse aqui 2 ao quadrado 4, tirar a raiz quadrada de 4 dá 2. Então esse 2 fica fora e o 3 continua dentro da raiz. Então é a mesma coisa que 2 raiz de 3, certo? Então fica vezes 2 raiz de 3. Isso sobre 2. Aí aqui, se eu multiplicar, vai ficar 11 vezes 2 dá 22. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Que na verdade é 3, né? Então fica sobre 2. Então a área vai ser 22 raiz de 9. Se eu tirar a raiz de 9 fica 3. Então fica 22 vezes 3 sobre 2. Certo? Aí aqui eu só preciso multiplicar para depois dividir. Ou eu divido primeiro para depois multiplicar. Então se eu multiplicar primeiro aqui, ó, 22 vezes 3 vai dar 2 vezes 2, 6, 66. 66 dividido para 2. Então, se eu dividir 66 para 2, vai dar 33. Então, 33 centímetros quadrados. Tá aí a resposta, tá? Observa que aqui eu fiz fatorando aqui o raiz de 12, tá? Mas como eu falei para vocês, eu prefiro fazer assim, que é a opção minha. Mas se prefere fazer direto a partir daqui, tudo bem, tá? Pode fazer. Como é que faz direto a partir daqui? Aí, gente, deixa eu fazer aqui na outra folhinha. Aí nesse caso aqui ia ficar o seguinte, ia multiplicar 11 raiz de 3 vezes raiz de 12. Eu ia multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 12, tá? Ou seja, 3 vezes 12. E se eu multiplicar 3 vezes 12 dá 36. Então vai ficar 11 vezes ou 11 raiz de 36. Isso sobre 2. Ia ficar dessa forma lá, tá? Olha aqui, se eu tirar a raiz quadrada de 36 vai ficar 6. Então fica 11 vezes 6. Isso sobre 2. 11 vezes 6 vai dar 66, então fica 66 dividido para 2 que dá 33. Então tá aqui a resposta, 33 centímetros quadrados. Fazendo dessa forma aqui, aparentemente é até mais simples do que fazer dessa, né? É bem mais direto. Mas é isso. Eu prefiro fazer assim simplificando, gente, porque até mesmo vai exercitando a forma de simplificar uma raiz. Porque tem determinadas questões que é mais simples você ir fatorando, né, simplificando a raiz, para você achar a resposta. Principalmente se for uma continha de mais ou de menos aqui, tá? Mas já que a multiplicação aqui fica bem mais simples fazer dessa forma. Tudo bem, vai de uma ou de outra forma. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão é essa daqui. Olha que eu vou ter que a área vai ser base maior vale 5 raiz de 8, tá? Mais base menor raiz de 8 vezes a altura, que é raiz de 24,5. Isso tudo aqui dividido para 2, tá? Só fiz jogar nessa formulazinha aqui da área do trapézio, tá? Base maior mais base menor vezes a altura dividido para 2. Então, vamos calcular isso aqui agora. Eu vou ter que a área vai ser 5 raiz de 8 mais raiz de 8. Olha que aqui é 5 laranja mais uma laranja. Aqui dá 6 laranjas, né? Ou seja, 6 raiz de 8. Beleza? Então fica 6 raiz de 8 vezes raiz quadrada de 24,5 sobre 2. Aí eu vou precisar multiplicar aqui, né? Raiz de 8 vezes raiz quadrada de 24,5. E se eu multiplicar aqui 8 vezes 24,5, eu vou ter como resposta aí 196. Certo? Quando eu multiplicar aqui, ó, o 6 repete, que é 6 vezes 1, 6. E 8 vezes 24,5 vai dar 196. Aí agora eu tiro a raiz quadrada de 196, tá, gente? Essa raiz quadrada aqui, já vou dar para cá, ó. Vai ficar 6 vezes a raiz quadrada disso, que dá 14. A raiz quadrada de 196 é 14. Então fica 6 vezes 14 dividido para 2. Aí agora eu vou multiplicar aí 6 vezes 14, que dá 84. Então fica 84 dividido para 2. Se eu dividir vai dar 42 centímetros quadrados. Tá aí a resposta. Certo? Letra C aqui. Eu vou ter que base maior é 9 raiz de 13. Mais base menor é 2 raiz de 13. Isso vezes a altura, que é raiz de 52. Sobre 2. Certo?
Então, se eu calcular aqui, ó, 9 raiz de 13 mais 2 raiz de 13, vai dar 11 raiz de 13, né? Isso vezes raiz quadrada de 52, tudo sobre 2. Aí aqui eu vou precisar multiplicar 11 raiz de 13 vezes raiz quadrada de 52. Então vai ficar 13 vezes 52, né? Multiplico os de dentro aqui. Então vou ter que 11 vezes a raiz quadrada disso, dessa multiplicação, que é 676, quando eu multiplicar esse vezes esse. Então vai ficar isso aqui dividido para 2. Vai ficar isso aqui dividido para 2. Deixa eu puxar para aqui para cima. Então vou ter que a área vai ser, tirando a raiz quadrada de 676. Tirando aqui rapidinho, vai dar 26. Então vai ficar 11 vezes 26, que é a raiz quadrada disso aqui, dividido para 2. Então se eu multiplicar aí 26 vezes 11, eu vou ter 286, vai ficar 286 dividido para 2. E se eu dividir isso aí para 2, eu tenho como resposta 143. Tá? 143 centímetros quadrados. Tá aí a área desse terceiro trapézio. Beleza? Vamos para as próximas questões. Próxima questão aí, gente, a oitava, diz o seguinte. Ó. Considere um triângulo retângulo com hipotenusa medindo 5 centímetros, cateto oposto medindo 2 centímetros e cateto adjacente 3 centímetros. Onde o cateto adjacente é a base. Calcula a área desse triângulo. Então as informações são essas, tá? Pegando as informações e colocando no papel, eu vou desenhar o triângulo aqui. Não tinha necessidade, mas eu vou. Ó. Tá. Eita. Tá ficando bonitinho aqui, ó. Tá ficando bonitinho o negócio. Então, olha só. É um triângulo retângulo, tá dizendo na questão, tá? Então tá ali um triângulo retângulo. Como vocês estão vendo aí, desenho muito bonito. Olha aqui as informações que está dando aqui. A hipotenusa desse triângulo mede 5 centímetros. Então, esse lado do triângulo é 5 centímetros. Cateto oposto, se eu considerar esse ângulo aqui, tá? Considerando esse ângulo, cateto oposto vai ser 2 centímetros aqui. Por que eu estou dizendo que o ângulo que eu estou pegando é esse? Porque lá na própria questão está dizendo que a base desse triângulo vai ser o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente tem que ficar aqui embaixo. Então, observe que aqui vai ser 3 centímetros, que é o cateto adjacente. Então, observando esse triângulo, qual é a área dele? É isso que pergunta na questão, tá? Qual a área desse triângulo? Então, calculando aqui, gente, olha que a base do triângulo é 3. Lembra que é só base vezes altura dividido para 2 na área de triângulo. Olha aqui, a base vale 3, a altura vale 2, isso dividido para 2, certo? Então é só fazer 3 vezes 2 que dá 6, 6 dividido para 2 dá 3. Ou simplesmente eu simplifico esse 2 com esse, então só sobra 3 centímetros quadrados. Tá aqui a área do triângulo, certo? Só isso aí.